O terrorismo cultivado na França. Desta vez o terrorista não usou armas de fogo, as vítimas não eram crianças desarmadas, nem cartunistas, nem judeus, eram policiais. O local onde ocorreu o ataque de 3 de outubro também salta aos olhos, tem-se como certo que o quartel-general da Polícia de Paris é uma espécie de fortaleza, afinal é o símbolo da ordem pública na França e da luta anti-jihadista e foi justamente esse baluarte que foi sacudido, salientou o conceituado intelectual francês Gilles Kepel ao Figaro. Ingressamos em terrorismo made in France, com um misto de orações às sextas-feiras ministradas por imãs extremistas, redes sociais e instrumentalização de pessoas vulneráveis. Tem tudo a ver com uma nova modalidade de pânico na sociedade visando lugares famosos, ícones. O ataque é um divisor de águas no terrorismo islamista. O fascínora Michael Harpon, nascido na ilha de Martinica, departamento ultramarino da França, foi alvejado e morto depois de esfaquear 4 pessoas que não resistiram aos ferimentos, com uma faca de cozinha de cerâmica. O ataque ocorreu na hora do almoço no quartel-general da Polícia de Paris. Harpon, um civil, especialista em TI na divisão da inteligência com credenciais de acesso de alto nível e livre movimentação, trabalhou para a polícia durante 16 anos. Primeiro ele matou 3 homens na divisão de inteligência, na sequência esfaqueou 2 policiais em uma escadaria, uma veio a óbito, antes dele finalmente ser alvejado e morto no pátio do edifício. Harpon, convertido de longa data ao Islã e assíduo frequentador da mesquita local, participava das orações da manhã e da tarde. Um imã radical que lá pregava por pouco não foi expulso da França. De acordo com o Wall Street Journal, as autoridades descobriram inúmeros pendrives sobre a mesa dele. Segundo as autoridades, um desses pendrives continha informações pessoais de agentes e violenta propaganda islamista. A pergunta-chave é se Harpon fez o download dos dados para o pendrive para o trabalho dele, ou para enviá-los aos contatos que tinha com extremistas que poderiam usá-los para atacar a polícia. Em 2016, Patrick Calvar, diretor-geral da inteligência interna da França, ao se referir a uma série de salafistas ativos na França, 15 mil naquela época, declarou: a confrontação é inevitável. Agora, de dentro, um deles atingiu o sistema. O ataque ao quartel-general da polícia pode ser considerado o mais grave em nosso solo desde 13 de novembro de 2015, salientou Thibault de Montbrial, presidente do Centro de Segurança Interna, um think tank francês. Por 4 anos a fio a França sofreu inúmeros ataques. Alguns provocaram altíssima perda em vidas humanas, como a Nice em 2016. Mas esse caso na chefia da polícia já é outra coisa, completamente diferente. É a primeira vez que ocorre um ataque de fogo amigo, no qual um membro da força policial ataca seus colegas. No coração do programa extremista está, ao que tudo indica, a separação. De que maneira um amontoado de redes islamistas conseguiu criar enclaves ideológicos dentro de bairros populares? Pergunta o autor Bernard Rogier em Les Territoires conquis de l'Islamisme, os territórios conquistados pelo islamismo. O livro ainda inédito documenta o funcionamento das redes islamistas em inúmeros municípios, como Aubervilliers, Argenteuil, Tremblay-en-France e Mantes-la-Jolie. De acordo com o jornalista francês Éric Zemmour, nas ruas, mulheres usando véus e homens com gelabas, túnicas, são na realidade propaganda. A islamização das ruas, assim como os uniformes de um exército de ocupação lembram os derrotados sobre a sua submissão. O antigo tríptico da imigração, integração e assimilação foi substituído pela invasão, colonização e ocupação. Em 2016, um memorando interno da polícia revelou que entre 2012 e 2015 não foram raras as ocasiões, em Paris, nas quais policiais agiram de forma truculenta e radical ou se comportaram de maneira a preocupar seus superiores. Certa vez, em 2016, um jihadista esfaqueou um comandante de polícia e sua companheira na casa deles em Magnanville, região oeste de Paris. Em outra ocasião, a polícia francesa que investigava uma mulher suspeita de ligações com o ISIS descobriu um pendrive contendo dados pessoais, como endereços residenciais, de milhares de policiais franceses. Quem forneceu essas informações? A impressão generalizada é que a França está sufocada com a multiplicação de habitantes radicalizados. O terrorista que abriu fogo em uma feira natalina em Estrasburgo em 2018 se encontrava na lista de suspeitos, bem como os terroristas que atacaram o supermercado Trebes e também o homem que assassinou crianças judias em uma escola em Toulouse. As autoridades francesas sabiam da existência desses elementos e ainda assim não foram capazes de detê-los. Parece que é uma estrondosa quebra de segurança. No caso da França, o buraco é mais embaixo. Segundo um levantamento conduzido pelo Pew Center, em 2050, de 12% a 18% da população da França será muçulmana. As conversões para o Islã estão em franco crescimento. O extremismo está se tornando de tal forma parte integral do país que, de acordo com o historiador Pierre-André Taguieff, para muitos cidadãos franceses o jihadismo virou uma atração. Já há várias aldeias na zona rural francesa para onde convertidos e fundamentalistas se retiram com o objetivo de praticar a forma pura do Islã. Ao prestar homenagem às vítimas do ataque terrorista contra o quartel-general da Polícia de Paris,
o presidente Emmanuel Macron declarou que a França precisa combater a hidra da militância islamista. O problema é que faz anos que a França se encontra em estado de negação com respeito ao Islã radical. O autor Argelino Boalen Sansal salienta que, em determinados distritos, a França anseia se tornar uma república islâmica. Le Monde, o jornal mais conceituado da França, publicou um artigo opinativo após o recente atentado acusando o país de macartismo islamofóbico. Harpon, o terrorista que matou seus colegas no quartel-general da polícia, com certeza iria concordar. Ele compartilhou artigos chamando a França de um dos países mais islamofóbicos da Europa, tão islamofóbico, que até Ahmed El-Ali, o imã radical que mantinha contato com Harpon, recebeu uma ordem de deportação devido às suas ideias extremistas. A ordem, no entanto, nunca foi cumprida. Alexis Brezet, editor do Le Figaro, cunhou o termo «denislamisme», negação do islamismo. Como isso é possível? Como é possível um terrorista islamista estar tão enferrujado no aparato estatal, no coração da estrutura policial, exatamente onde se deveria combater as práticas islamistas, conseguir cometer o massacre? A denislamismo coloca os franceses na linha de fogo. Ela tira do foco a percepção da ameaça e desarma o espírito. No momento em que a mobilização deveria estar no auge, ela paralisa a luta contra a infiltração islamista em nossas democracias. A denislamismo mata. Nós não venceremos a guerra que o Islã radical declarou contra nós se continuarmos a andar com os olhos fechados.